Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão aí, essa galera apaixonada pelo conhecimento? Estamos aí num cenário cada vez mais tenso, consequências complicadas para o Brasil, consequências complicadas para o mundo, mas você precisa entender um detalhe que está por trás disso tudo, o que a Rússia quer com todo esse detalhe e como o Brasil entra nessa grande história toda que nós estamos vendo, ok? Recentemente tivemos aí novidades que tornaram o nível de tensão muito maior, porque como eu mostrei no vídeo de ontem, os americanos ordenaram que todos os diplomatas e famílias americanas que estão em território ucraniano saiam imediatamente do país enquanto ainda existem aviões, para não acontecer aquele problema que aconteceu recentemente lá na retirada lá daquele país lá do Oriente Médio, ok? E agora os russos estão mais chateados ainda porque a União Europeia acabou de planejar a liberação de 1,2 bilhão de euros para os ucranianos poderem se preparar para um eventual conflito. Sem falar que eles já repassaram 17 bilhões de euros ali para que eles pudessem ter esse apoio. Isso desde 2014, quando os russos tomaram de volta a Crimeia. Então, eles estão, da União Europeia, ajudando os ucranianos diretamente e estão falando que é um país soberano, que faz o que quiser, se quiser entrar para a OTAN, eles entram e tal, mas os russos estão determinados a não deixar isso acontecer. Para você entender o que está por trás disso, é muito importante a gente voltar ao ano de 2011, mais especificamente no dia 23 de maio, um importante artigo que o professor Olavo escreveu chamado Futuro que a Rússia nos promete. Nesse artigo ele vai desfazer uma ideia que está muito comum, muito corrente aí, do pessoal achar que os russos são cristãos convictos, que estão lutando contra o progressismo no mundo, estão querendo restaurar um paradigma conservador e tal. Esse tipo de historinha é algo que o professor muito bem desmonta, não só nesse artigo, mas ele já havia feito isso nesse livro aqui, ó. Os Estados Unidos e a Nova Ordem, ok? Isso tudo que eu vou falar hoje está resumido nesse livro. Esse livro está com descontaço na livraria Daniel Lopes. Aproveite, tá? Pessoal, nesse conteúdo, que é um debate, né, do professor com o Alexander Dugin, o russo, ele vai mostrar que o que está por trás dessa mentalidade desse pessoal é algo muito complicado. Por quê? Esse cara que ajuda a moldar todo o plano da política internacional russa, o plano dele, a princípio, é restaurar os valores espirituais que a modernidade soterrou. Para você entender melhor esse tema, tratei desse tema hoje lá no Instagram. Se você não sabe, todos os dias às 8h15 estou dando aulas gratuitas no Instagram, mais de 1 hora de aula, então você precisa me seguir no Instagram, primeiro link aqui embaixo, ok? Falei desse assunto hoje. A ideia dos russos é restaurar esses valores espirituais que a modernidade teria retirado. Pode soar muito atraente para você aí que é conservador, você que gosta de Deus, do cristianismo, você que é adepto aí da visão da direita e tal. Agora, isso aí, essa realização passa por 2 etapas. Aí você pensa, qual é a etapa? Pregar o cristianismo, o conservadorismo mundo afora? Não, é completamente desbaratar o Ocidente. Tornar o Ocidente uma zona em ruínas, ok? Mediante o quê? Como é que eles vão fazer isso? Tornar o Ocidente em ruínas? Através de um terceiro grande conflito mundial. Vocês acreditam nisso? Que faz parte do plano. Porque a gente sabe que o primeiro conflito mundial, ele tirou potências europeias da dominação mundial, Inglaterra e França, e abriram margem para os Estados Unidos crescerem, porque os Estados Unidos não teve conflito no seu território, então ele pôde ficar com a sua integridade, saiu bem enquanto a Europa ficou toda arrebentada. Com o segundo conflito mundial foi a confirmação dos Estados Unidos como potência. O segundo grande conflito mundial faz com que os Estados Unidos assumam esse poder de superpotência global. E os russos estão determinados, segundo esse plano do Dugin, a assumir esse posto de superpotência global, aproveitando a mesma maneira, a mesma escada que os Estados Unidos usaram. Qual escada? Um conflito de abrangência mundial, sob a liderança, obviamente, aí da Rússia, né? Então, o professor vai mostrar que essa ideia de salvação pela destruição, que é um negócio meio estranho, é um dos chavões mais comuns desse discurso revolucionário. Quando a gente vê o que aconteceu na França, né, em 1789, prometeram salvar a França acabando com o antigo regime.
trouxeram ali um negócio horroroso, né? No México foi a mesma coisa, prometeram salvar o país tirando de cena o catolicismo, falando que o catolicismo foi o que trouxe grande problema. Transformou o país numa confusão generalizada também. Na Rússia, mesma coisa, que aconteceu na Rússia em 1917, vamos salvar a Rússia acabando com o capitalismo. Transformou o negócio num cemitério gigante. Lá no Dragão Vermelho do Oriente, fizeram a mesma coisa, prometeram ali salvar o país com a destruição do pensamento burguês, ou da classe, ou da cultura burguesa. Também virou um enorme cemitério. Entre os cubanos também a mesma coisa, né? Prometeram salvar a ilha, acabando com os imperialistas, o problema foi igual, virou ali uma ilha, quase que uma ilha do medo, né? Os positivistas brasileiros também quiseram salvar o Brasil acabando com a monarquia e trouxeram aí uma sucessão de problemas para o nosso país. Então, essa ideia de salvar o mundo através de um grande conflito global que eles estão propondo é um negócio assim que até imaginar as consequências já é um negócio preocupante. Por quê? Essa mentalidade revolucionária é, quando a gente olha com calma, o maior flagelo que já houve sobre a humanidade, né? Se você pensar desde 1789, com a Revolução da França, até hoje, quantas pessoas aí eles separaram a cabeça do corpo só por causa dessa visão idílica, essa ideia de liberdade, igualdade e fraternidade. Eles, quando fazem isso, fazem o que o professor chama de uma inversão do sentido do tempo. Eles inventam um futuro que não existe e reinterpretam a realidade atual em cima dessa visão completamente hipnótica, duvidosa e também realmente falsificada, se a gente pode dizer isso. Então eles estão propondo o quê? A instauração de um império eurasiano, como eles chamam, né? Europa e Ásia, império eurasiano, reconstruir toda a história do mundo como se fosse uma preparação para esse grande e glorioso momento. Nessa configuração que esse pensador russo imagina, eles teriam um polo oriental, baseado ali nos países do Oriente, mais o Japão e o Dragão do Oriente, e um polo no Ocidente, no eixo Paris-Berlim-Moscou. Mas isso aí não é uma ideia nova, né? Todos os grandes cabeças da União Soviética já tinham tentado fazer isso, só não conseguiram, né? Um dos últimos ali só não conseguiu porque não conseguiu montar uma frota marítima capaz de fazer isso. Eles chegaram até a prever que os Estados Unidos não passaria dos anos 80, mas quem não passou dos anos 80 foi a própria União Soviética, né? Agora, eles são muito espertos na propaganda, né? Basta você ver livros, né, como o Desinformação, que também está na promoção lá na livraria, que é esse aqui, né? Tá na promoção lá, tem que aproveitar. E você vai ver que eles são mestres da propaganda. Como mestres da propaganda, eles têm que dar um floreio nesse projeto, para o projeto ficar mais bonitinho. Como é que eles colocam esse floreio? O floreio são valores espirituais, valores religiosos, em vez daquela visão do internacionalismo proletário, né, que antes legitimava as primeiras visões soviéticas, né? Então, o pessoal acha que é um negócio bonito, cristão, novo, conservador, nada mais longe do que isso. Agora, o que a gente vê é que, apesar dessa proposta russa ser nova, o pessoal que está no poder hoje é o mesmo pessoal que estava antes. O mesmo pessoal da KGB, hoje FSB, está lá no poder com as mesmas ideias que saíram, né, com o fim do período soviético, incorporaram para eles mesmos grandes estruturas que eram públicas e assim se tornaram multibilionários, né, poderosíssimos. Basta você ver as mansões aí que esse pessoal tem lá em território russo, né, simplesmente porque ratearam as propriedades que eram públicas ali, transformando em privadas. Então, o que a gente olha é que essa visão de mundo parece ser diferente do socialismo, mas como o próprio Marx dizia, né, a ideologia é só um vestido das ideias para esconder um grande esquema de poder. E esse esquema de poder russo, ele troca de vestido, mas continua o mesmo, com as mesmas pessoas, fazendo as mesmas coisas e com as mesmas ambições de sempre, ambições totalitárias, megalomaníacas, né? Então, no final das contas, esse império eurasiano que eles estão prometendo, promete para nós o quê? Um grande conflito global, um terceiro conflito global e com resultado uma tirania mundial, né? E alguns chegam a chamar isso de império do fim. E é claro que quando a gente fala de império do fim, soa meio apocalíptico, né? Só que aí o professor lembra, né, que eles esqueceram que, segundo as Sagradas Escrituras, o império, antes do juízo final,
não é outra coisa senão o império do anticristo. E é exatamente isso que está em jogo, pessoal. Se hoje você não conhece o âmbito espiritual do que está acontecendo no mundo, você não vai entender nada. Você não vai entender uma conexão que há espiritual de membros ali de sociedades que são ocultas no Brasil, nos Estados Unidos, na Rússia, em Israel e espalhados pelo mundo. Tem líderes no mundo que estão combinando exatamente isso, criar esse império antes do fim, que alguns chamam de império do fim, mas que a Bíblia chama de o império do anticristo. E eu digo para você, a melhor coisa que tu faz hoje é correr para Jesus, entregar sua vida para Ele e reconhecê-lo como teu único e suficiente Senhor e Salvador. Porque assim você vai ter proteção para sua mente, capacete da salvação e discernimento de espíritos para não ser iludido pelas astutas ciladas do inimigo que está no mundo espiritual, influenciando o mundo físico e enrolando as pessoas, colocando roupagem cristã em cima de um projeto que é completamente diabólico. Ok, pessoal? O que você acha disso aí? Você acha que esse negócio aí realmente eles vão conseguir implementar esse império global? A Bíblia diz que durante 7 anos o anticristo vai conseguir. O que a gente faz? A gente corre para Jesus, ok? Deixe aqui sua opinião no comentário se você acha que eles vão conseguir botar esse império e se vai ter um terceiro grande conflito mundial a partir dessa situação que está acontecendo com os ucranianos, ok, pessoal? Forte abraço, fique com Deus, me siga no Instagram, conteúdo exclusivo lá, lançamentos importantíssimos lá na livraria. Esse livro aqui da Cristina Jimenez vai tratar exatamente da situação da crise sanitária. Nós temos aqui esse aqui do senador Hawley sobre as Big Tech, sensacional, e temos a Ilíada e a Odisseia como lançamentos. O preço vai ser reajustado dia 1º de fevereiro, aproveite enquanto ainda está com preço com desconto. Um abraço para vocês, excelente semana, siga no Instagram, aulas gratuitas todos os dias às 8h15 na nossa Mental Gym, malhando o cérebro e analisando o panorama mundial, ok? Um abraço para vocês, obrigado pela audiência, fique com Deus, Deus abençoe vocês, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, as consolações do Espírito Santo estejam com cada um de vós, não só hoje, mas para todo sempre, em nome de Jesus, amém.